Olá pessoal, vamos lá. Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre a implementação de filas com prioridade. Nós já vimos na outra videoaula a teoria sobre para que é usado e lá demos a ideia de implementar filas com prioridade utilizando a biblioteca de filas que nós já temos prontas e fazendo um vetor de filas, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho o ponto H da biblioteca de fila comum, não é a fila com prioridade. Então aqui eu defino que o meu elemento, cada elemento meu, o tipo T elemento, ele vai guardar o valor do elemento que eu estou guardando, que aqui eu estou usando um vetor de caracteres, Então, neste exemplo, nós estamos fazendo uma fila onde cada elemento da fila a gente vai guardar só o nome de uma pessoa. Mas este elemento poderia ser um número inteiro, poderia ser um aluno, onde o aluno é um struct que tem nome, matrícula, enfim, poderia ser qualquer coisa, no valor aqui. Neste exemplo, nós estamos usando um char de 30, uma string de 30 caracteres, ok? E além disso, tem um ponteiro para o anterior, um ponteiro para o próximo, Nós estamos fazendo uma fila duplamente encadeada. E aí, a minha struct fila tem só um ponteiro para o primeiro da fila e um ponteiro para o último. E eu defini os métodos de iniciar a fila, de verificar se a fila está vazia, de inserir um elemento na fila. Esse inserir elemento na fila, ele recebe a fila e o nome que eu quero inserir nessa fila. E aí ele tenta inserir e retorna true, ou 1, se ele conseguiu inserir, e 0 ou false se ele não conseguiu inserir. E qual é a possibilidade de não conseguir inserir? É você não ter mais memória para isso, Sua memória já está lotada. O remover da fila, ele simplesmente recebe a fila e devolve o nome do indivíduo que vai ser removido. E o imprime fila, ele varre a fila, imprimindo tudo. Vamos passar rapidamente sobre esse código, porque esse código aqui é o código de fila comum, que eu espero que vocês já tenham pronto, que é a atividade dessa semana anterior, que era de implementar essa biblioteca de fila comum. Então, o init fila, a única coisa que ele faz é colocar o primeiro e o último da fila apontando para null, a gente já tinha visto isso. O fila vazia, ele verifica se o primeiro elemento da fila estiver nulo, é porque a fila está vazia, então ele retorna true, se não ele retorna false, O insere na fila, ele recebe o valor e a fila, a qual ele quer inserir esse valor, aí ele tenta alocar o novo elemento. Se o malloc devolver o nulo, é porque não tem mais memória disponível para alocar. Então, se este novo elemento for igual a nulo, ele retorna false, falando que não conseguiu inserir. Caso contrário, ou seja, caso ele tenha conseguido alocar o elemento, eu vou copiar, note, eu estou usando strcopy, não estou fazendo atribuição, por quê? Porque eu estou trabalhando com strings, então eu vou copiar o valor que foi passado para o valor do novo elemento. O próximo do novo elemento vai ser nulo, por quê? Porque como ele vai ser o último, não vai ter ninguém depois dele. O anterior dele vai ser o que é atualmente o último da fila, já que ele vai entrar depois do último. E aí eu vou olhar, se a fila estiver vazia, o novo elemento, além de ser o último, ele também vai ser o primeiro elemento, porque ele vai ser o único. Então ele vai ser tanto o primeiro como o último. E se não, se a fila não estiver vazia, eu vou fazer o próximo do último ser o novo, já que ele vai entrar depois do último, e independente de qualquer coisa, o novo passa a ser o último da fila atualmente. E aí eu retorno 1 falando que consegui inserir com sucesso. O remover da fila. O remover da fila só recebe a fila como parâmetro. E aí eu olho, se a fila estiver vazia, eu retorno null, porque eu não tenho que remover da fila. Se a fila não estiver vazia, eu copio o valor do primeiro elemento para a minha variável hat, que vai ser a variável que eu vou dar como retorno. Depois eu faço um ponteiro auxiliar apontar para o primeiro, para quê? Para dar o free nele depois. Eu só estou guardando aqui para eu conseguir dar free nessa posição de memória, desalocar essa posição. E aí logo em seguida, se eu estou removendo o primeiro passa a ser o próximo do primeiro, ou seja, o fsetprim recebe essa fsetprim seta proxy. E aí eu tenho que verificar se esse era o último elemento, o único elemento da fila, Porque se ele era o único elemento da fila, o que vai acontecer? O fsetprim vai apontar para null. E aí, se isso acontecer, eu tenho que fazer o ult também apontar para null, Porque se ele era o único da fila, a fila ficou vazia. Então, tanto o primeiro como o último apontam para null. Se não, se a fila não ficou vazia, eu tenho que fazer esse ponteiro para antes desse novo elemento, que agora é o prim, apontar para null, porque não tem ninguém antes dele agora, Já que eu tirei o cara que era o primeiro elemento. Depois disso, eu simplesmente dou um free
naquele ponteiro auxiliar que eu usei, né, que era o REM, que era o elemento que foi removido, né, então eu estou liberando essa memória e estou retornando o nome que estava neste elemento que eu capturei aqui no começo, né, quando eu fiz, aqui, quando eu fiz a cópia do valor do primeiro elemento para hatch, e aqui eu estou retornando então esse valor, ok? Então com isso está implementado o meu remover de fila. Aí por fim eu tenho um imprime fila aqui, que simplesmente roda a fila toda, né, a partir do primeiro elemento, imprimindo o nome da pessoa que está na fila. Só isso. Ok? Então isso aqui é a biblioteca que eu espero que vocês já tenham pronta, que é a biblioteca de fila da semana anterior. Agora, a ideia é a gente implementar um fila com prioridades, usando como base essa biblioteca que a gente já tem pronta. Como que eu vou implementar a minha biblioteca de fila com prioridades? Primeiro, eu vou incluir nela a fila, já que é o que eu vou usar como base, né? Então, eu estou incluindo fila. Com isso, eu já tenho criado todos esses structs aqui, né? De elemento, de fila e por aí vai. E aí, o que eu faço aqui? Eu estou criando a minha struct fila com prioridades. A minha struct fila com prioridades, ela vai ter dois campos. Um campo inteiro, que é onde eu vou guardar a quantidade de prioridades que eu quero nessa fila. Então, note, eu estou fazendo uma biblioteca para ela ser um pouco mais flexível. Eu não estou fazendo a biblioteca fila com 3 prioridades ou com 4 prioridades, não. A quantidade de prioridades dessa fila vai ser definida na hora que o cara for iniciar a minha fila. Então, o init fila, ele vai receber um ponteiro para a fila com prioridades e a quantidade de prioridades que ele quer. E aí essa quantidade de prioridades vai ser guardada nesse campo, quant prioridades. E além disso, eu vou ter um campo cujo nome é filas, que ele é um ponteiro para ter fila. E aí eu vou alocar essa quantidade de filas que for passada aqui. Então, o meu init fila, ele vai receber a quantidade de prioridades que o cara quer, vai guardar essa quantidade de prioridades neste campo, e neste campo aqui, no filas, ele vai alocar um vetor desse tamanho aqui, com essa quantidade aqui de filas, e vai guardar nesse campo filas aqui. Ok? Um outro método de fila vazia, que vai verificar se todas as filas da minha fila de prioridade estão vazia, né? Porque eu só posso dizer que minha fila de prioridade está vazia quando não tiver ninguém de nenhuma prioridade, né? Então, se tiver alguém em qualquer que seja a prioridade, ela vai retornar false, né? Falando que a fila não está vazia. Mas se não tiver ninguém de prioridade nenhuma, ela vai retornar true, falando que a minha fila com prioridades está vazia. Eu tenho o inserir. O inserir, ele difere do inserir da fila normal, porque ele passa a receber a fila com prioridades, o valor que eu quero inserir e também a prioridade, né? Que eu tenho que falar em qual prioridade eu quero inserir este elemento na minha fila de prioridades. O remover, ele só recebe a fila, né? Eu não vou falar de que prioridade eu quero remover, eu não tenho o direito de fazer isso, né? Porque faz parte da política da fila de prioridades remover da fila cuja prioridade é maior, né? Ou seja, note que por prioridade maior não estou falando que o número da prioridade é maior, mas a prioridade maior é exatamente o contrário, né? Que tem um número menor. A prioridade 0 é a maior de todas, né? Então eu vou sair olhando de cada prioridade qual que não está vazia e vou retornar o primeiro elemento dessa fila. E o imprimir, que vai imprimir todas as filas de prioridades. Então vamos só passar rapidamente aqui pela implementação, né? Então o meu init fila de prioridades, o que ele faz? Ele recebeu aqui a quantidade de prioridades, né, e um ponteiro para minha fila de prioridades. Ele guardou a quantidade de prioridades no fseta quant prioridades, né, que é o campo que eu tenho para guardar isso lá na minha estrutura de filas com prioridade. E aí, o campo filas, né, da minha fila com prioridade, recebeu o quê? Um malloc de quantidade de prioridades vezes o size of fila. Então, por exemplo, se eu tiver falado, eu quero 2 prioridades, ele vai fazer um malloc, né, alocando uma posição de memória que dá para guardar 2 tfilas. Se for 3 tfilas e por aí vai. E aí depois disso, o que eu faço? Eu faço um for, indo de 0, enquanto o i for menor do que a quantidade de prioridades, fazendo o quê? Iniciando cada uma dessas filas do meu vetor. Então, por exemplo, se eu falar que eu quero 2 prioridades, ele vai alocar aqui e vai jogar em f filas um vetor com 2 filas, né? Então aí o i, se eu tenho 2 filas nesse vetor, né, se eu tenho 2 elementos no vetor, o índice vai de 0 a 1, né? Então o i vai começar com 0, enquanto ele for menor do que 2, né? Então ele vai entrar com 0 e vai entrar com 1.
né? Quando ele for igual a 2, ele já não vai entrar mais. E aí, cada vez que ele entrar, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o init fila, lá da nossa biblioteca de filas comum, passando o quê? F seta filas de índice i. Então, a primeira vez ele vai passar F seta filas de índice 0, na segunda vez F seta filas de índice 1. Uma coisa que é importante a gente notar, que eu precisei colocar esse E comercial aqui na frente. Por quê? Ora, F seta filas de índice i, ela me retorna uma fila. Mas o init fila, ele espera receber um ponteiro para a fila. Então, se isso aqui é uma fila e eu quero um ponteiro para a fila, eu tenho que passar o endereço dessa fila. Por isso esse E comercial aqui na frente. Ok? Então, só resumindo, o que meu init fila com prioridades faz? Ele guarda a quantidade de prioridades no campo quantidade de prioridades, ele aloca no vetor de filas uma posição em espaço de memória com capacidade para armazenar aquelas N filas, e depois faz um laço iniciando cada uma dessas filas, reutilizando então o init fila lá da biblioteca de filas que a gente já tinha implementado. Ok? O outro método de verificar se a fila está vazia, o que ele faz? Ele recebe uma fila de prioridades, e aí ele simplesmente faz um laço para varrer todas as filas, né? Todas as filas desse vetor da fila de prioridades. Então, o laço vai de 0, enquanto ele é menor do que f ponto quantidade de prioridades. E aí o que ele faz? Se a fila de prioridade i não estiver vazia, ele já retorna false. Por quê? Ora, vamos supor que eu entrei aqui com i igual a 0. Ele vai olhar, a fila de índice 0 está vazia? Se ela não estiver vazia, é sinal que minha fila com prioridades também não está. Aí ele já retorna aqui que ela não está vazia e nem precisa olhar a próxima. Mas vamos supor que a fila de prioridade 0 está vazia. Ele vai para a fila de prioridade 1 e olha, a fila de prioridade 1 está vazia? Se ela não estiver, eu já posso concluir que minha fila de prioridade não está vazia e aí eu já retorno 0. Mas vamos supor que ela também esteja vazia. Ele vai ficar nesse laço até chegar na quantidade total de prioridades. Se ele passar por todas as prioridades, ou seja, ele chegar em quantidade de prioridades, e todas elas estiverem vazias, ele vai sair do for e vai retornar 1. Por quê? Porque se todas as minhas prioridades estão vazias, é sinal que minha fila de prioridades está vazia. Então eu posso retornar true nesse método. Ok? O insere na fila de prioridades, ele recebe o quê? A fila de prioridades, o valor que eu quero inserir, e em que prioridade eu quero inserir. E aí o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é verificar se a prioridade que foi passada é menor ou igual a é menor do que a quantidade de prioridades. Né? Então, por exemplo, suponha que a minha quantidade de prioridades sejam 2. Né? Se minha quantidade de prioridade for 2, quais são as prioridades que eu tenho nessa fila? Prioridade 0 e a 1. Então, se a prioridade que foi passada for menor do que 2, ou seja, for 0 ou 1, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o insere fila que já está pronto, né, da biblioteca de filas que a gente teve, passando o quê? O endereço da fila de prioridade, né, que a prioridade foi passado, por exemplo, foi passado 0, ele vai passar o endereço da fila de prioridade 0. Se foi passado 1, ele vai passar o endereço da fila de prioridade 1. E o valor que eu quero inserir, ou seja, ele vai inserir esse valor nessa fila de prioridade, cuja prioridade é a prioridade que foi passada. Né? E vai retornar exatamente o que esse método de inserção aqui, que já está pronto, retornar. Já se eu passar uma prioridade maior do que a quantidade de prioridades que eu tenho nessa fila, ele vai retornar 0. Ou seja, minha fila, por exemplo, suponha, a quantidade de prioridades da minha fila é 2. Ou seja, eu só tenho prioridade 0 e 1. Se ele passar uma prioridade 2 aqui como parâmetro, eu vou olhar, 2 é menor do que 2? Não, não é. Opa, então não tem como inserir, né, já que essa prioridade não existe nessa fila. Ele vai retornar simplesmente o 0, falando que, ó, false, eu não consegui inserir. Ok? Então, note, o inserir na fila com prioridades é simplesmente uma verificação se aquela prioridade é válida, e se ela for válida, ele manda inserir naquela fila daquela prioridade ali, da sua fila de prioridades. Então, é só uma 90% da lógica já está pronta, né? É uma reutilização da lógica do insere fila. O imprimir fila com prioridade, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente fazer um for para passar por todas as prioridades, chamando dentro desse for, cada vez que ele entrar no for, ele vai chamar o imprimir fila que já está pronto para imprimir a fila de índice i. Então, por exemplo, se eu tiver duas prioridades, ele vai entrar aqui com i igual a 0, vai mandar imprimir a fila de índice 0, vai entrar com i igual a 1, vai mandar imprimir a fila de índice 1, e quando i for igual a 2, ele vai sair. Né? Então, só isso.
Por fim, o remove na fila de prioridades, ele vai receber na fila de prioridade, né? E aí o que ele vai fazer? Eu estou começando com prioridade igual a zero, e aí enquanto essa prioridade for menor do que a quantidade de prioridades que eu tenho, né? E a fila dessa prioridade estiver vazia, ele vai para a próxima prioridade. Então vamos supor que a gente esteja trabalhando com a quantidade de prioridade 2. Aí o que ele vai fazer? Olha, prioridade está com zero. Zero é menor que 2? É. A fila de prioridade zero está vazia, que ele está usando aqui o método vazia fila que a gente já implementou lá na biblioteca de filas, né, para verificar se a fila está vazia. Então, o zero é menor que 2, e aí vai verificar, a fila de prioridade zero está vazia? Vamos supor que ela esteja. O que ele vai fazer? Prioridade mais mais. Então, prioridade vai virar 1. 1 é menor que 2? É. A fila de prioridade 1 está vazia? Vamos supor que ela também esteja. A, a fila de prioridade 1 também está vazia? Vamos supor que ela também esteja. Aí a prioridade vai para 2. Quando a prioridade vai para 2, ele vai olhar, 2 é menor do que 2? Não, não é. Vai sair do laço. Saindo do laço, ou seja, por que isso aconteceu? Porque as nossas duas filas estão vazias, ou seja, a minha fila de prioridade está vazia. Então o que ele vai fazer? Se prioridade for menor do que a quantidade de prioridade, não, não é menor. Então ele vem para o else e retorna null. Por quê? Olha, se minha fila estava vazia, ele não tem o que remover, por isso ele está retornando null. Agora vamos supor um caso que a nossa fila não estivesse vazia. Né? Eu tenho duas prioridades. Aí vamos supor que eu tenho alguém de prioridade 1, mas não tem ninguém de prioridade 0. O que ele vai fazer? 0 é menor do que a quantidade de prioridade? É. A fila de prioridade 0 está vazia? Está. Ele vai incrementar a prioridade vai para 1. 1 é menor do que a minha quantidade de prioridades? É. A fila de prioridade 1 está vazia? Não, não está. Então ele vai sair do laço com a variável prioridade valendo 1. E aí o que eu vou olhar? Olha, prioridade, a variável prioridade está menor do que a quantidade de prioridades? Está, né? Porque 1 é menor que 2. Então o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente chamar o método de remover da fila, né, que já está pronto lá da biblioteca que nós fizemos no anterior, passando o endereço da fila de prioridade 1. Se ele sair do laço com 0, ele vai chamar passando o endereço da fila de prioridade 0. Então, por isso que ele vai sempre pegar da prioridade menor, né, do 0, depois da 1, depois da 2. Por quê? Porque a primeira que ele encontrar vazia, ele vai sair desse laço aqui com a variável prioridade tendo como valor o valor da prioridade dessa fila que não está vazia. E aí ele vai chamar o método de remover e vai retornar o que este método aqui retornar. Ok? Então assim é que a gente implementou a nossa fila com prioridades. Se eu pegar aqui, fiz um programinha aqui principal só para testar, né, este método. Este método, não, desculpa, essa biblioteca. Nesse programa, o que eu faço? Eu tenho uma variável aqui do tipo fila. Desculpa, eu peguei um main errado, deixa eu acertar isso aqui. Então vamos lá. Agora com o nosso main correto, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma fila com prioridades. Eu iniciei essa fila com prioridades falando o quê? Que eu vou ter 3 prioridades, né? Não, desculpa pessoal, porque mais uma vez eu errei aqui, ó. Eu já estou importando aqui a fila com prioridades com aging, que é a próxima aula. Deixa eu tirar aqui. Na verdade, então, pronto. Agora o nosso exemplo está correto. Então, eu estou iniciando a minha fila com prioridades, né, passando a fila e falando que eu vou ter 3 prioridades. Então, eu vou ter as prioridades 0, 1 e 2. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O Igor chegou para ser atendido, eu inseri ele na fila, mas como ele é um cara novo, eu coloquei prioridade 1 para ele. O Chico também chegou, como ele também não é um cara idoso ainda, eu coloquei prioridade 1. O Renan chegou, já é idoso, prioridade 0. Eu cheguei, já sou idoso, prioridade 0. O Zé chegou, já é idoso, prioridade 0. E aí, o que vai acontecer então? Apesar do Renan ter chegado depois do Igor e do Chico, ele vai ser atendido antes. Apesar de eu ter chegado depois do Igor e do Chico, eu vou ser atendido antes deles e o Zé. E depois vão ser o Igor e o Chico. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou imprimindo a fila e removendo um elemento. Imprimindo e removendo para a gente ver como vai ser essa sequência, né, de remoções. Ok?
Então vamos lá, vou executar o programa. Vamos lá, executar o programa. E aqui está o resultado. Então, notem, na primeira vez que eu imprimi, a fila de prioridade 0 tinha o Renan, o Vitório e o Zé. Foi exatamente a ordem como chegou a galera da prioridade 0. A fila de prioridade 1 tem Igor e Chico, exatamente na ordem. E a fila de prioridade 2 está vazia, sem ninguém, porque não chegou ninguém com prioridade 2. Dei a primeira remoção. Na hora que eu dei a primeira remoção, ó, o Renan foi atendido e com isso ele saiu da fila. Então, a fila 1 ficou com 0, ficou com Vitória e Zé. A 1 continua com Igor e Chico e a 2 continua vazia. Na hora que eu dei um outro remover, o primeiro da fila de 0 era o Vitório. Então, o Vitório saiu, ficou na fila 0 o Zé e na fila 1 Igor e Chico. Quando eu dei o outro remover, o Zé foi atendido, né? Então a fila 0 ficou vazia, a 1 ficou com Igor e Chico, e a 2 continua vazia, até porque não chegou ninguém. Quando eu dei mais um remover, como a fila de prioridade 0 estava vazia, ele removeu alguém da fila de prioridade 1, que era o Igor. O Igor estava aqui e saiu, e agora a fila de prioridade 0 está vazia, a de prioridade 1 tem só o Chico, e a de prioridade 2 continua vazia. Então, é isso que a gente espera do comportamento dessa fila com prioridades. O que vocês devem ter notado? O Chico, coitado, está lá esperando há muito tempo, ele chegou antes do Renan, do Vitório e do Zé, mas ele continua esperando até agora. E aí o que aconteceria? Se chegasse alguém agora com prioridade 0, esse alguém ainda seria atendido antes do Chico. Se chegassem 10 pessoas, ele ia ter que esperar mais 10 pessoas serem atendidas. Então, para evitar isso, né, esse problema que é um problema clássico, que é chamado de starvation, que é quando um elemento fica esperando eternamente na fila, né, fica esperando por muito tempo na fila, porque sempre chega alguém com maior prioridade do que ele. Então, para evitar esse problema de starvation, nós vamos implementar uma política de aging, né, na qual o elemento ele aumenta a sua prioridade, né, à medida que ele fica esperando, ok? Então, eu vou alterar essa minha biblioteca de fila com prioridades para prever uma política de aging. Esse código a gente vai mostrar numa próxima videoaula, ok?